lá, vamos ler a Bíblia? Nós estamos estudando o Salmo de número 119 e hoje nós estamos no 19º da nossa jornada com Salmos. Hoje nós vamos estudar os versos de número 145 a 152. O tema é a certeza que a oração dá. Vamos então ler a palavra? Clamei a ti de todo o meu coração. Responde-me, ó Senhor, e guardarei os teus estatutos. A ti clamei, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Antecipei-me pela manhã e clamei. Esperei em tua palavra. Os meus olhos anteciparam-se às vigílias da noite para meditar em tua palavra. Ouça a minha voz conforme a tua misericórdia. Vivifica-me, ó Senhor, conforme o teu juízo. Aproximaram-se os que seguem a maldade, afastam-se da tua lei. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Desde a antiguidade soube acerca dos teus testemunhos, que tu os fundaste para sempre. Que palavra maravilhosa, né? A certeza que a oração dá. Gente, e é poderoso. Sabia que ela nos dá certeza? Gente, a oração é uma chave poderosa. Poderosa. Então, aqui no verso de número 145, fala assim, clamo de todo o coração. Então, ele clamava assim, de todo o coração, né? Olha, e o clamor que ele clamava era um clamor sincero, era um clamor verdadeiro, né? E esse clamor dele era para quê? Era para que o Senhor ajudasse ele a ser fiel, tá? A essa palavra, tá? Era para que o Senhor garantisse que ele guardasse mesmo os mandamentos e a palavra de Deus. Então, ele clamava isso. E é interessante que isso que ele fazia era um desejo que tinha no coração dele, né? Então, o Senhor, ele liberou isso para ele. Olha só, tá? Essa fome que ele tinha, essa sede que ele tinha de Deus pela palavra e por estar na presença de Deus, o Senhor foi liberando para ele. Então, é necessário, tá? Quando nós clamamos de todo o coração, tá? Nós termos, então, essa sinceridade total, né? Porque Deus ele ouve, gente, quem busca com verdade. Então, é necessário nós estarmos com o nosso coração inteiro quando nós buscamos o Senhor. Verso de número 146. A ti clamo, salva-me, salva-me. Busque a Deus com urgência e confiança. É tempo de buscar o Senhor. Por quê? Porque nós estamos vivendo dias difíceis. De qualquer momento, gente, nós vamos receber uma notícia que Jesus voltou para buscar a igreja. Então, é necessário nós estarmos sempre buscando a Ele, com urgência, tá? E com confiança, porque Ele é o único que realmente salva. Ele é o único que realmente salva. E a palavra nos diz que esse é o tempo de buscar o Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então, busque a Deus, tá? Busque a Deus porque Ele está perto e somente Ele que salva. Somente Ele que salva. Verso de número 147. Antecipando-me ao amanhecer, né? Porque ele fala, antecipei-me ao amanhecer e clamei e esperei na tua palavra. Ou seja, ele se antecipou pela manhã, orando e clamando. Ele orou, clamou e depois ele esperou, tá? No que Deus ia fazer. Vocês estão vendo como é que é importante começar já pela manhã a oração, o clamor, tá? Então, é muito importante. Então, ele já começou o dia buscando a Deus e isso deu a ele força e deu direção, tá? Para ele, então,
para ele então continuar confiando que Deus ia fazer, que Deus iria fazer na vida dele algo extraordinário durante aquele dia, dando ele direcionamento. Faz toda a diferença, gente, quando nós começamos o nosso dia com a palavra de Deus, com a oração, tá? Porque ele direciona, ele direciona. Verso de número 148. Os meus olhos anteciparam-se às vigílias da noite para meditar em tua palavra, ou seja, os meus olhos anteciparam as vigílias da noite, ou seja, mesmo à noite, né? Mesmo à noite eu meditei na tua palavra, mesmo à noite eu medito na tua palavra. Então Deus, ele quer ocupar todos os nossos pensamentos. Deus, ele quer ocupar todos os nossos pensamentos, tá? É interessante nós ocuparmos a nossa mente com a palavra de Deus. É necessário nós pensarmos na palavra de Deus, nós nos enchermos da palavra de Deus, tá? Então isso é muito importante, porque se você ocupa sua mente com a palavra de Deus, com as verdades de Deus, você não vai ocupar com as coisas fúteis, né? Então, vai se enchendo da presença de Deus, da palavra de Deus, que isso vai trazer um resultado muito positivo na sua vida. Verso de número 149. Ouça a minha voz, conforme a tua misericórdia. Vivifica-me, ó Senhor, conforme o teu juízo. Então, aqui, ele desejava que as escrituras fosse o instrumento e o canal de refrigério e renovação para a sua mente e a sua fé. Então, ele desejava que a palavra, que as escrituras fosse esse canal, tá? Esse canal para sempre estar trazendo refrigério e renovação para a mente dele e para a sua fé. Então, para poder a gente ter a mente transformada pelo poder da palavra, a gente precisa de meditar nela, né? É necessário meditar nela, porque além de transformar nossa mente, a palavra, ela também fortalece a nossa fé diária, tá? A nossa fé diária. Então, era nessa linha que ele queria estar, viu? É necessário, então, nós ouvirmos, né, a palavra e nós seguirmos a justiça de Deus. E essa palavra, ela vai nos fortalecer, ela vai nos vivificar. Então, é necessário também nós pedirmos a Deus proteção, né, restauração com base no amor e na justiça de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Verso de número 150. Aproximam-se os que andam após a maldade. Aproximam-se os que seguem a maldade. E aqui a palavra vai dizer que mesmo quando o mal se aproxima, não perca o foco, tá? Mesmo que o mal se aproxima, não perca o foco, tá? É necessário você focar em Deus. Deus é a sua defesa. Ele é o seu advogado, tá? Então, é importante nós crermos que o Senhor, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso defensor. É Ele que é a nossa justiça e a nossa defesa. Então, vamos continuar confiando nele, tá? Verso de número 151. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Então, Deus, aqui, gente, ele paira sobre toda a fidelidade à sua palavra. Ele está sempre perto dos que o buscam, tá? E é importante você confiar nisso. Ele não está longe, ele está sempre perto daqueles que o buscam em qualquer situação. Seja qualquer situação que você estiver enfrentando,
tá? Eu quero que você saiba que Deus está perto. E o Senhor me faz lembrar aqui quando Jonas, né, ele saiu para poder ir fazer o que precisava ser feito, né? E aí ele, em vez dele ir para um lugar, ele foi para outro. E aí daqui a pouco ele reconheceu que ele estava sendo o impedimento ali, né, para aqueles tripulantes naquele navio, e ele foi e pediu para ele ser jogado ao mar. E quando ele foi ser jogado ao mar, né, ele foi engolido por um grande peixe. E lá dentro do peixe, ele clamou, ele orou, né? Lá. E o Senhor atendeu. O Senhor estava ali pertinho, só aguardando ele clamar. Então eu quero dizer para você, não importa aonde você estiver, qualquer que seja a sua situação, se você clamar com sinceridade, Deus vai te atender porque Ele está perto, só aguardando você chamar por Ele, tá? Independente de qualquer situação. Verso de número 152. Desde a antiguidade soube acerca dos teus testemunhos, que tu os fundastes para sempre. E é interessante aqui que desde a antiguidade, né? Desde a antiguidade, né? O Senhor, a palavra de Deus, as escrituras sagradas, ela era uma inspiração, né? E ele declara que Deus é o seu autor, né? E prediz que ela perdurará para sempre, ou seja, essa palavra ela foi escrita, ela foi inspirada, ela foi escrita, inspirada por Deus e desde a antiguidade, tá? Essa palavra ela vai continuar para sempre. É necessário a gente lembrar que a palavra de Deus, ela é firme e ela é verdadeira. Tá? Desde sempre é necessário, então, a gente confiar nela, né? É necessário a gente se aproximar dela, da palavra, tá? E também na fidelidade de Deus, porque Ele é fiel. Ele é fiel e a sua palavra é fiel. Tudo que está escrito aqui na palavra vai se cumprir. Porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que está escrito aqui vai se cumprir. Você acreditando ou não. Tá? Então o Senhor está bem pertinho de você, Ele só está aguardando você clamar por Ele, tá? Eu espero que essa palavra tenha contribuído na sua vida, que a partir de hoje você possa começar a clamar de verdade, porque verdadeiramente, a oração, tá? Ela tem uma eficácia muito grande, tá? Então, essa certeza você precisa ter, tá? Que a oração, ela vai te levar a níveis mais profundos com o Senhor. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida muitíssimo. Forte abraço.